Olá, eu sou a professora Michele e hoje eu vou gravar a terceira aula do nosso inglês com texto, tá certo? Antes de iniciar a aula, eu gostaria de falar um pouco sobre pronúncia. Durante muito tempo, nos meus estudos de língua inglesa, principalmente no estudo na escola, eu tinha muita vergonha de fazer os exercícios de pronúncia. Então, até hoje, vocês devem observar, inclusive nas aulas, que às vezes eu tenho algumas falhas na pronúncia e aí preciso fazer correção depois. Isso se dá por causa disso, por causa da falta de exercício. Então, eu gostaria de, antes de iniciar a aula de hoje, aconselhar vocês que realmente estejam fazendo os exercícios de repetição, porque eles são muito importantes. Por mais que pareça algo bobo, que às vezes você fica com vergonha, são esses exercícios de pronúncia que fazem com que mais à frente você tenha melhor desenvoltura na pronúncia, tá certo? Da língua. Sempre que você está aprendendo uma nova língua. E é normal errar, é normal você fazer uma pronúncia e não saber. O importante é que você esteja sempre tentando e que à medida que você vai exercitando, ouvindo, falando, você vai desenvolvendo melhor essas habilidades na língua inglesa, tá bom? Então, por favor, eu irei fazer agora a pronúncia lenta, né? Devagarzinho. E vocês tentem acompanhar, tentem fazer essas pronúncias. Sempre que eu fizer uma frase, você tenta fazer a pronúncia dessa frase, pausa o vídeo um instantinho e tenta fazer a pronúncia da frase, porque isso vai ajudar muito mais à frente, tá bom? Outra coisa importante, eu vou fazer aqui a pronúncia lenta. Quando você ver alguém falando em inglês no espontâneo, no dia a dia, em filmes, por exemplo, ou podcast, essa pessoa não vai falar devagarzinho. Então, por mais que eu faça aqui a pronúncia devagar, você precisa, à medida que você for exercitando, tentar fazer essa pronúncia mais naturalmente, mais lenta, ou mais rápida, aliás. Isso vai te ajudar também. Então, por exemplo, se eu vou devagarzinho e digo o título do nosso texto, The Three Little Pigs. The Three Little Pigs. The Three Little Pigs. Você vai tentar fazer a pronúncia um pouco mais rápida. Primeiro você vai no The Three Little Pigs. Depois você vai The Three Little Pigs. Mais rapidozinho, para poder já ir se acostumando e compreender a diferença de palavra por palavra, tá certo? Uma coisa difícil de a gente acompanhar na pronúncia é essa separação de palavras. Principalmente porque a escrita não corresponde à fala, já que a nossa língua materna é outra. Então, a gente fica sempre querendo puxar e comparar com o português. Então, você vai tentar pronunciar e você acaba ou pronunciando da forma que está escrita ou querendo escrever da forma que está sendo pronunciado. E isso é normal, é natural, assim como a gente faz lá nos anos iniciais da própria língua portuguesa, que é a nossa língua materna, não tem nada demais. O importante é você ir exercitando e evoluindo. Com o passar do tempo, com o passar dos anos do seu estudo do inglês, isso vai diminuir, isso vai se aperfeiçoar, tá bom? Então, vamos dar início agora à leitura do texto. Eu vou fazer uma leitura lenta e vocês tentam fazer esse acompanhamento. Então, inicialmente a gente tem aqui o título. Vou pegar aqui meu lápis para já ir marcando algumas coisas que forem importantes, tá bom? Então, The Three Little Pigs. The Three Little Pigs, tá certo? Lembrando, The Three Little Pigs. A gente tem aqui a presença de um número, né? A gente tem o artigo que é usado, é o artigo do inglês, ele é usado tanto para a, o, os e as, né? Essa palavrinha, de. Three é o número 3, né? Little, ele tá aqui caracterizando os pigs. Então, seria como pequenos porcos. Pequenos porcos a gente pode trazer para
tradução no diminutivo, né, para o português, a gente vai falar porquinhos. Então, a gente já sabe que essa história vai ser a história tão conhecida aí da literatura universal, Os Três Porquinhos. Então, vamos mais à frente. Once upon a time, there were 3 little pigs. A gente já sabe que esse once upon a time é o mesmo lá da nossa língua portuguesa de era uma vez, é o referente, né? No inglês eles utilizam once upon a time. No português nós traduzimos como era uma vez. Era uma vez, e aí a gente tem aqui até o there were, né? Que é para dizer, seria o era, né? Era uma vez, ou havia, 3 little pigs, 3 pequenos porcos ou 3 porquinhos. One pig built a house of straw. Um porco construiu, built, uma casa, house of straw. Straw. A gente tem aqui que seria qual é a construção do primeiro porquinho. Ele construiu a casa dele de palha, né? Então, o primeiro porquinho construiu a casa dele de palha. While the second pig built his house with sticks. Enquanto, olha só, while. A gente escreve aqui while, aliás, não dá nem para fazer essa pronúncia no português, mas a gente lê while, tá bom? Se L aqui não junta com E para fazer lé. Então, vamos lá. While the second pig, o segundo porco, eu só quero dizer porquinho, but construiu his house, a casa dele, né, lá dos pronomes possessivos, de quem é que pertence à casa, né? Indica o pertencimento. Então, construiu a casa dele with sticks, com sticks, gravetos. Sticks, gravetos. They built their house very quickly. Eles construíram a casa deles, né? Muito rápido. Como o material era leve, então eles construíram muito rápido. And then sang and danced all night because they were lazy. E então cantaram e dançaram o dia inteiro. Por quê? Because eles eram preguiçosos. Olha aí. They were lazy, né? Eles eram preguiçosos. Então, a gente já tem aqui grande parte do primeiro parágrafo. Mas, continuando, the third little pig, o terceiro porquinho, olha aí a presença dos números ordinais, não é? Você tem que ter tanto conhecimento dos números cardinais aqui, quanto dos números ordinais, para poder entender. Os números ordinais, aqueles que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, né? Então, terceiro, third. O terceiro porquinho worked hard. Provavelmente você já conhece essa palavra aqui, hard. Hard significa difícil. Mas aqui nesse contexto, né, que a gente tem o worked, ele está qualificando aqui o trabalho, trabalhou, o verbo aqui, né, trabalhou duro seria, aqui para a linguagem para o português, a gente traria como trabalhou duro. Trabalhou difícil, trabalhou duro, né? All day, o dia inteiro, enquanto os outros estavam lá cantando e dançando, ele estava trabalhando duro o dia inteiro.
and built his house with bricks. E construiu a sua casa com... Qual foi o material que o último porquinho usou? Lá na nossa história tradicional, tijolos. Ele construiu a casinha dele de tijolos. Então, a gente já consegue aprender palavras novas ao ler, porque é uma história que vocês provavelmente já conhecem e que está aqui no inglês apenas para que a gente possa ir associando palavras, possa ir construindo esse conhecimento, né? Que a gente tem a presença, porque que eu gosto de trabalhar com texto e não com vocabulário? Provavelmente vocês já tiveram aula de vocabulário durante todo o ensino fundamental. Então, aqui nos textos, a gente vai ter a presença ativa das coisas que vocês já estudaram. Vocês estudaram números, então a gente tem números, tanto ordinais quanto números cardinais. A gente tem 1, né, o 3, e a gente tem second, 30 como números ordinais também. A gente tem também presença de expressão, como once upon a time, né? A gente tem verbos, né, que indicam o passado, né? A gente vê aqui, por exemplo, there were, né? There were para indicar que havia, né, algo no passado. A gente tem também a presença de adjetivos, né? A gente tem aqui lazy para dizer que os porquinhos eram preguiçosos. A gente tem também materiais de construção. Olha aí, a gente tem straw, sticks and bricks, né? E além disso, a gente tem também verbos aqui que indicam ações, né? Os verbos indicam nossas ações. Tem o sang, dancer, e variando tanto no presente quanto no passado. Então, aqui a gente consegue, no texto, perceber palavras que provavelmente vocês já estudaram. Nome de animal também, né? Pig. Então, tudo isso aqui já pode ajudar. São conhecimentos prévios que talvez vocês já tenham, né? Então, por isso que eu acho importante que a gente continue dando seguimento a essas aulas com textos, tá bom? Então, vamos lá, continuando a nossa história, para o segundo parágrafo, né? A gente vê aqui que é um texto curto, tem apenas 4 parágrafos, e são parágrafos curtinhos. Então, vamos lá para a continuidade. A Big Bad Wolf. Quem é que era Big Bad na história, né? Era um grande mal, o lobo, então seria um lobo mau. Se big também seria um mauzão, um lobo mau. Saw the 2 little pigs, viu os 2 porquinhos. Quais eram os 2 porquinhos que ele viu? Aqueles 2 porquinhos que estavam cantando e dançando. While they danced and played and threw. O lobo mau viu os 2 porquinhos enquanto eles dançavam e brincavam. Aqui pode ser, né? Played, brincavam, e pensou, throw. What juicy tender meals they will make. Que tipo de suco eles poderiam dar, né? Então, ele já está pensando aí numa forma de se alimentar dos 2 porquinhos. Aliás, voltando aqui, esse juicy aqui, just tender meals, seria porque meal é refeição, né? Essa palavra meal, então seriam que refeições suculentas eles dariam, né? Eles davam para fazer com ele.
Aqui não dá para fazer uma tradução literal, porque senão você acaba se perdendo. Porque aqui você tem o que, suco, aqui seria tenro, aqui seria alimentos, eles. Então, não dá para fazer. Eu acho que eu já mencionei em algum momento, em alguma aula, que para que você faça tradução no inglês, você precisa pensar como se pensa no inglês, porque a nossa lógica de pensamento é um pouco diferente. Então, aqui seria, eles trazem as sentenças organizadas de forma diferente. Então, a gente faz uma tradução mais geral, a gente pega as palavras e observa. Então, à medida que você vai exercitando, você vai aprendendo um pouquinho sobre o pensamento deles também. Então, não pode fechar a mente e achar que vai resolver tudo com dicionário. Então, que tipos de alimentos suculentos daria para fazer com eles? Ele já está pensando ali, né? E aí, a gente vê aqui a presença do pronome. He chased the two pigs and they run and hide in the house. Ele perseguiu os dois porquinhos, os dois porcos, e eles correram e se esconderam nas casas deles, né? E aí, ó, the big bad wolf, o lobo mau, went to the first house and huffed and puffed and blew the house down in minutes. O lobo mau foi até a primeira casa e bufou e soprou e blew the house down, derrubou, colocou a casa abaixo, né? Seria a tradução. Blew the house down. Em minutos, num instante. Ligeiro feito bala, né? Então, ele derrubou a casa em minutos. E aí, continuando. Pode fazer essa tradução aqui. Blew the house down. Colocou a casa abaixo, derrubou a casa em minutos. The Frisian-tanned little pig. O porquinho, aqui seria assustado, amedrontado. Você consegue deduzir aqui pelo contexto, né? O amedrontado porquinho. Run to the second pig's house. Correu para a segunda casa, a casa do segundo porquinho, né? The second pig's house, a casa do segundo porquinho. Aqui esse apóstrofo indica de quem é a casa, apóstrofo S. Indica o pertencimento. That was made of stick, que fez de sticks, gravetos. The big bad wolf now came to this house and huffed and puffed and blew the house down in hardly any time. O lobo mau agora foi para esta casa, né? A casa que foi citada, casa de graveto, e bufou e soprou e levou a casa abaixo em um pouco de tempo. Já não foi tão rápido, né? Não foi mais minutos. Já foi um pouquinho mais hardly, tá bem? Então, já foi mais em um tempinho mais difícil. Que a gente poderia pegar essa ideia. Now,
Agora, the two pigs were terrified. Agora os 2 porquinhos estão aterrorizados. Estavam aterrorizados. And run to the 30 pigs house. E correram para a casa do terceiro porquinho. That was made of bricks. Que foi feita de bricks, tijolos. Agora, continuando aqui. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. O lobo mau tentou, tried, que é o passado de try, tentou fazer a mesma coisa, né? To huff and puff and blow the house down. Soprar, bufar e jogar a casa abaixo, né? But, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, he could not. Ele não pôde, ele não conseguiu. He kept trying. Ele seguiu tentando. For hours, por horas. But the house was very strong. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, a casa era muito forte, né? Já que era feita de tijolos. And the 3 little pigs were safe inside. E os 3 porcos estavam seguros dentro. Né? Safe, seguro, inside seria dentro. He tried, ele tentou, to enter through the chimney. Ele tentou entrar pela chaminé. But the 3rd little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. Mas os 3 porquinhos encheram um grande pote de água e colocaram, né, embaixo da chaminé, below, aqui embaixo da chaminé. The wolf fell into it and died. O lobo entrou lá, né? Entrou e morreu. Morreu lá no pote grande de água quente, né? E aí, ó, para finalizar, the 2 little pigs now felt sorry for having been so lazy. Os 2 porcos agora felt sorry. Sentiram muito, se sentiram mal, né? Se sentiram mal por quê? For having been so lazy. Por terem sido tão preguiçosos, né? Porque se eles não tivessem sido tão preguiçosos, nada disso teria acontecido. They too built their house with bricks. E aí, ó, não só sentiram muito, como eles também construíram as casas deles, já que tinham sido destruídas, com tijolos. And lived happily ever after. E viveram felizes para sempre. Então, aqui nesse texto a gente já consegue trazer vários conhecimentos de coisas que a gente estudou anteriormente, nos anos anteriores, estudou em outros momentos com inglês, para fazer a tradução desse texto. Se você teve facilidade em compreender esse texto, é devido aos estudos anteriores. Às vezes, muitas vezes, eu chego na sala de aula, os alunos dizem, eu estudo inglês, não aprendi nada. É mentira. Existem várias coisas que você estudou, que durante a leitura de um texto, você consegue acionar para que você consiga fazer a tradução, tá bom? Então, não fique dizendo aí que o professor não te ensinou nada. Na verdade, é ideal que seja mesmo imperceptível, que você
coloque esses conhecimentos em prática de forma mais espontânea. Então, nós já colocamos aqui vários conhecimentos em prática. Agora, se você não reconheceu nada, se você teve muita dificuldade na tradução desse texto, aí sim, provavelmente houve alguma falha, que pode ter sido no ensino ou na aprendizagem. Aí, pelo percurso, alguma coisa se perdeu. Mas é ideal que vocês tenham reconhecido uma grande parte das palavras aqui presentes, tá bom? Agora vamos para a atividade de compreensão. Vamos lá, ó. A atividade, inclusive, está em português, bem simplesinha. O texto acima conta uma história bastante conhecida na literatura universal. Qual é o nome? Aí basta a gente se lembrar ali, né? Os Três Porquinhos. Essa é de marcar. É muito comum que os contos de fadas se iniciem com a expressão "era uma vez". Qual a tradução disso para o inglês? Também nada demais. Once upon a time. Once upon a time. A gente junta aqui o N com o A. Once upon a time. O verbo haver possui duas formas para o passado em inglês. There was e there were. Explique por que na primeira oração do texto é utilizado a forma there were. Então, você vai somente explicar. Você vai dizer, ó, there were é utilizado para plural, né? Se vocês se lembrarem aí, a gente tem o there was e o there were. O there was significa havia. Quando você está falando, vai falar sobre algo no singular. Então, se você fosse dizer que havia um porquinho, você diria there was a pig. Havia um porco. Porém, como a gente está falando de three porquinhos, então a gente precisa utilizar o there were, porque ele é utilizado para plural. As duas formas significam a mesma coisa, porém a situação de uso delas é diferente. Um é para singular e outra é para plural, né? Um é para quando se refere a uma única coisa e outra é para quando se refere a mais de uma coisa. Por fim, item 4, transcreva... Aliás, por fim não, que são 5. Transcreva e traduza corretamente o nome dos materiais utilizados por cada porquinho para construir suas casas. Então, a gente tem lá o straw, né? A gente tem straw, que significa palha. A gente tem os sticks, que significam gravetos. E a gente tem os bricks, lá no primeiro parágrafo, né? Basta você se atentar e ir lá. Tijolos. Nada demais, nada difícil demais. Agora, a partir do texto, deduza o significado das palavras. Então, são palavras que você consegue, mesmo sem saber o significado, pelo texto, por conhecer a história, por conhecer algumas palavras, você acaba conseguindo deduzir. Então, quando ele diz que built his house with bricks, ele construiu sua casa de tijolos, você consegue, mesmo que você não soubesse o que é built, você iria imaginar o que a gente faz com a casa, o que eles fizeram com as casas. Eles construíram, então, significa construir. Lazy significa preguiçosos, já que os porquinhos construíram suas casas com materiais que não eram adequados, eles eram preguiçosos. A gente tem um bad wolf, né, que é o nosso lobo mau. Make, onde é que aparece a palavra make?
Vamos lá. Make, will make, né? Posso fazer, né? Eu poderia fazer, eles poderiam dar. No caso aqui é fazer. Throat é o pensamento do lobo mau, né? Então é pensar. Run and ride, né? O lobo mau estava assustando eles, conseguiu derrubar a casa, então eles correram e se esconderam. Hardly, difícil. Below, abaixo. Ele colocou as casas below, abaixo. Rough and puffed, né? Se você procurar traduzir no Google Tradutor, vai aparecer bufou e bufou. Mas como a gente quer uma tradução mais próxima de como seria, não faria sentido no português bufou e bufou, a gente seria soprou e bufou. A gente pode ir fazendo adaptações, só não pode inventar demais. Lazy novamente, não sei porque que eu repeti, preguiçoso, acho que é para fixar, né? Erro do digitador. Happily ever after. Felizes para sempre, né? Aparece lá no final, nas histórias. Felizes para sempre. Feel sorry. Diz lá que os porquinhos preguiçosos, feel sorry. Sentiram muito, né? E você também pediram desculpas. E é isso. Essa é a atividade da aula 3. Simplesinha, sem complicação. Acredito que deu para todo mundo entender, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários pra gente ir melhorando.